Olá, minhas amigas, tudo bem? Hoje eu vou falar para você. Eu fiz uma enquete aqui no canal, justamente, né, como ser uma líder do ministério cristão, né? Como ser essa mulher líder do ministério? Você já foi convidada? Você já esteve na liderança? Você está pensando em entrar na liderança? Há essa possibilidade? Sempre há, tá? Então, dá uma atenção assim especial a esse conteúdo, porque não é tão complicado assim como você imagina. Essa enquete, né, eu justamente disse qual o vídeo que vocês gostariam de ver aqui. E é justamente como ser uma líder do ministério cristão. Então, vamos lá? Antes eu gostaria que você deixasse a sua curtida aí, dissesse, né, de onde você está me vendo e se foi interessante, né, assiste até o final para você me dizer se foi interessante para você, se te ajudou, porque não é complicado, hein? Então, vamos lá? Bem, uma líder do ministério feminino é uma pessoa, na verdade, que tem que ter uma base, né, da sua relação com Cristo. Não é que tem que ser uma teóloga, não, gente. É que tem que ter essa convicção, né, de que é uma pessoa que aceitou Jesus, que ama Jesus, que quer fazer a vontade do Pai. Então, como líder, né, como essa pessoa que está aí, não somente a líder, mas eu já falei aqui no canal, que no Ministério de Mulheres há muitas líderes, né? Que são as líderes dos grupos, que também precisa estar abraçando essa ideia, porque você está sendo observada, você está sendo notada e trabalhada, treinada por Deus, porque amanhã você pode justamente se tornar uma líder do ministério cristão, né? Do ministério feminino da igreja. Então, veja bem, quando eu digo para você que não é complicado, não é complicado, porque é algo que todas nós temos que ter ou que ser, né? Exemplo. Exemplo de fé, exemplo de humildade, de sabedoria, de dedicação, que eu tenho certeza que você tem essas qualidades. Dois versículos que eu deixo aqui para você, né? Depois, com o tempo, não vou falar para não se alargar muito o vídeo, mas você depois medita, tá? Que está justamente em Tito e em Timóteo. Tito 2, 3 a 5, tá? Capítulo 2, do verso 3 a 5. E o 1 Timóteo, capítulo 3, no verso 11, que é justamente como Timóteo diz que as mulheres, elas devem liderar ou se portar com as demais, porque se somos exemplo, e a palavra-chave é essa, exemplo, então é sempre pensando, olha, todas as minhas atitudes, as minhas ações, tem que ser o foco que eu estou sendo um espelho para as demais, como Jesus foi um espelho para nós. Como Paulo disse, né? Jesus é o meu espelho, é aquele que eu admiro, olho, me inspiro para poder ser igual. Então, Paulo dizia, se você quer ser, olha para a minha vida. Ou seja, porque Paulo era esse exemplo, né? Ele fazia justamente o que Jesus tinha ensinado a fazer. Então, coloca isso no seu coração. Ser exemplo. Exemplo de fé, de humildade, de sabedoria, de dedicação. Não é complicado, né, gente? Então, olha, tranquila que você consegue seguir nesse processo. Então, uma coisa muito importante que eu sempre digo aqui é, se você é uma líder do ministério, às vezes a sua dificuldade ou a dificuldade das outras de te verem como líder é porque às vezes elas pensam, né, que você vai mandar, que você agora vai estar com chicote aí para fazer, faça assim, faça assim. Entende? Muitas vezes essas mulheres, elas são muito duras em aceitar a liderança do outro, porque pensa que é isso. Mas pelo contrário, você tem que sempre colocar a ideia de que Jesus, ele lavou os pés. E você tem que abraçar essa ideia. É a ideia da humildade, que a líder não está para mandar, está para servir. E quando digo servir, não é que você tem que fazer tudo, se colocar como um tapete para que as demais passem por cima, não. Olha, é só pensar na liderança de Jesus. É fazer o que você tem que fazer, suprindo uma necessidade dessas mulheres. Isso é servir, né? Isso é ser o servo. Sabe, quando você tem um filho e você pensa, olha, meu filho agora está com fome. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o alimento para dar a essa criança para que ela se alimente. Isso é servir, entende? É ter esse olhar de necessidade do que está... o que elas necessitam? O que eu posso fazer? O que eu posso... Ah, você como líder sabe que existe aí uma deficiência do estudo bíblico. Se você não sabe fazer o estudo bíblico,
chama uma pessoa para fazer esse estudo bíblico. E você mesma tem que ser esse exemplo de pessoa dedicada no sentido de buscar o conhecimento da palavra. Exemplo. Então, é o exemplo na fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, é o que diz a palavra. Então, é você, diante de cada situação, por fé, colocar diante de Deus essa dificuldade, esse obstáculo, esse problema que tem que ser solucionado. Ou seja, inspirar as mulheres, diante dessas circunstâncias adversas que vêm. Não é simplesmente tirar a toalha, como se diz, jogar a toalha, chutar o pau da barraca, não. Pela fé a gente vai conseguir. Não é que eu vou fazer, não. A gente vai colocar diante de Deus em oração. Fé. Orar e deixar Deus atuar. Às vezes uma coisa é você falar, outra coisa é você mostrar. Então uma coisa muito importante para que aconteça no Ministério de Mulheres é justamente os testemunhos, né? Se a gente está falando de fé, se a gente quer ser exemplo de fé, se a gente tem orado, buscando as respostas de Deus, dê espaço para os testemunhos. Não somente da sua vida, mas da vida delas. Porque, olha, a fé vem pelo ouvir, é o que diz a palavra em Romanos, não é isso? Então, quanto mais essas mulheres ouçam o que está acontecendo aqui nesse grupo, que bênção, né? Eu quero participar disso, eu quero essas bênçãos na minha vida. Então, é assim que você tem que, como líder, atuar. E isso, gente, tem a ver com sabedoria, que é um outro exemplo do que a gente tem que estar aí, demonstrando. Porque quando você faz isso, você está sendo uma mulher sábia, como a Bíblia fala, né? Ai, Sandra, mas eu não tenho sabedoria. E eu já escutei isso, hein? Então, o que a Bíblia diz em Tiago? Diz, se você não tem, peça. Olha, novamente aí, a oração. A oração pelo quê? Pela fé. É colocar diante de Deus, é buscar essa presença de Deus em oração, em estudo da palavra e confiar que essa sabedoria já foi, já está nas suas mãos, já foi derramada pelo Espírito Santo para você. Através dessa fé, é você agora dar os passos, acreditando, através da oração, através de coisas que às vezes você não vê, porque a fé é isso, A fé é o que você não vê, mas você confia no seu coração, porque você sabe que tem um Deus que está cruzando esse deserto com você, que vai adiante de você, À noite com fogo, de dia com fumaça, não é isso? Então, minha amiga, não desanima não desiste, você pode. E a sabedoria, claro, a gente não pode esquecer quando a gente fala da humildade, é saber que você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Eu preciso estudar. Eu preciso focar na palavra. Eu preciso focar em pessoas que têm mais conhecimento do que eu. Em alguns livros que me ajudam. Às vezes até em vídeos, hein? Então, como você está fazendo aqui agora, Então, é ter essa humildade de reconhecer que não sabemos tudo. Que oramos, colocamos diante de Deus. Mas Deus, Ele nos apresenta pessoas, livros, situações que vão nos, gerando em nós esse conhecimento, essa sabedoria que a gente precisa para ser exemplo para os demais se estamos à frente. Entende? Então, não desanime. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, ou seja, e não lhe nega nada, Tiago 1:5. E aqui, como eu falo para você, sobre a questão da humildade. Então, veja, fé, sabedoria, uma coisa está ligada à outra, E a humildade, porque como você vai buscar essa sabedoria? Como você vai buscar, Está aí se dedicando, se você não tem fé, se você não ora? Veja que todas essas coisas estão aí unidas. Então, como eu já falei para você, a humildade é lembrar sempre do que Jesus fez, como Jesus atuou, é ver primeiro as necessidades do outro antes de que a sua mesma. Às vezes há mulheres que pensam assim, agora como se eu sou a presidenta, sou a rainha daqui, eu sou aquela que vai mandar, que vai fazer. Quer dizer, as outras já ficam ali com medo, Ai, meu Deus, o que vem por aí, O que vem daí? Porque essa pessoa agora tá... Que coisa triste, Pode você pensar, Sandra, você tá exagerando. Mas, gente, é verdade. Às vezes existe essa, do ser humano, essa coisa do orgulho, E quando Jesus diz, não é nada disso. Se a gente tiver, essa humildade, por mais tímida que você seja, por mais, que medo que você tenha no seu coração, mas se você tiver esse amor de Deus, esse exemplo de Jesus, pode acreditar que você vai ser uma excelente líder.
Acredite. O que seria isso? Olha, escutar, que é muito importante. Como você vai fazer ou suprir a necessidade se você não escuta? Não é verdade? Ou seja, não é apenas dar conselhos, é escutar. Agora veja bem, há dois tipos de escuta, né? A passiva e a ativa. Às vezes, tem aquela pessoa que só escuta por escutar, mas ela não está realmente ouvindo a necessidade do outro. Então não pense que isso é complicado, que isso é difícil, não é. É só ter esse coração humilde, esse coração de amor, né, de ver a necessidade do outro. Nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Filipenses 2, 3, 4. Veja bem, todas têm esse mesmo espírito do que Paulo ensina aqui em Filipenses. Já pensou que maravilha? Cada um tenha o outro como superior, então não vai haver resistência. Então, se eu coloco para você esse versículo, que a palavra de Deus ensina, então, olha, muitas vezes a gente fala, e é verdade, hein? O ministério de mulheres não é só para se reunir, para estar aí rindo, brincando, não é somente isso. Não é se reunir uma vez no ano, como eu estou vendo muitas mulheres, olha aqui, é uma vez no ano, uma vez a 6 em 6 meses, entende? Tenta ter uma reunião regular. E ainda, se você quer, mas encontra resistência, coloca diante de Deus, ora, fala desse seu desejo, fala com outras irmãs, ora com outras. Depois, olha, coloca para o pastor, vê como essa coisa vai sabe, se mobilizar, se mover, porque você vai saber, foi Deus. Foi Deus, não foi de minha vontade carnal, foi o Senhor. Ele vai tirar todos os obstáculos, porque reunião não pode ser uma vez no ano. A gente não come uma vez no ano, né? E o Ministério de Mulheres é uma bênção. Se você ainda não assistiu o meu mini curso, Ministério de Mulheres, assiste, vou deixar lá no final, ou por aqui, ou nas notificações, mas assiste esse mini curso, porque vai abençoar a sua vida. E por último, gente, como ser uma líder, né, de mulheres, é a dedicação, né? Porque quanto mais você está aí se dedicando, olha, em oração, em estudo, em estar presente, em não estar sempre encontrando desculpas, né? Ai, que hoje eu não posso, ai, que hoje eu tenho que... Ai, que hoje... Entende? Eu já escutei testemunho de pessoas que foi assim, sabe? A líder aqui não funciona porque ela não delega, ela não passa para outro e ela nunca está presente, ela sempre tem uma desculpa. Se ela está com bom humor, ela está presente. Se ela está deprimida, mal, ela não vai. Então, você veja que é complicado, né? Tem que ter dedicação e Deus vai honrar esse trabalho. Então, o que é esperado? O esperado é justamente ter essa dedicação em estar presente, em realizar as atividades, em oração constante, né? Porque também no Ministério de Mulheres tem que haver esse momento de oração para que possa ter os testemunhos. Então é importante, né, esse cuidado com as mulheres, o estudo bíblico que não pode faltar, que é o conhecimento da palavra. Então, minha amiga, eu tenho certeza, né, que com essas questões que eu coloquei aqui nesse vídeo, eu tenho certeza que você vai tirar de letra, né? Essa dedicação. Olha, os problemas surgem, mas você está aí. Pede força ao Senhor, né? Essa oração constante é tão importante, sabe? Esse estilo de vida, né? De estar sempre em comunhão com o Senhor através da oração, né? Não só da leitura da palavra, mas é importante você se manter conectada para que não tenha nenhum desânimo aí no seu ministério. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Então, é justamente isso, é crescer espiritualmente, é crescer no seu desenvolvimento pessoal, como líder, como pessoa, como amiga, como irmã, como esposa, né? E fazer com que a sua atitude, não com orgulho, mas que essa atitude sua sirva de exemplo para outra e você também motive as outras a fazerem o mesmo, né? Então, olha, eu tenho certeza que será bem. Se você está gostando até aqui, não esquece, deixa a sua curtida aí, compartilha, tá? Então, para finalizar, lembre-se que a liderança cristã é um chamado para viver como Jesus nos ensinou, como Jesus viveu, né? Através da fé, da sabedoria, da humildade e principalmente, né, da dedicação, tá? Então,
São essas 4 coisinhas que não são complicadas, que você vai conseguir, em nome de Jesus, realizar. E outra coisa, né? Se você ainda não viu o calendário de 2025, dá uma conferida, baixa esse calendário em PDF para você e segue comigo. Se você não é inscrita, se inscreve, porque eu vou deixar aqui, né, cada mês, se eu sentir, né, que vocês estão interessadas, o desenvolvimento de cada sugestão mês a mês, para você ter aí um norte, né, uma ideia do que fazer, tá bom? Em cada reunião. Então é isso, minha querida, minha amiga, minha linda. Que Deus abençoe você grandemente. Eu espero que tenha sido bênção. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Meu beijo grande, fica com Deus e até a próxima. Bye, bye.